Se você clicou nesse vídeo, pode ser que já tenha pensado em pausar por um tempo as redes sociais, mas sempre alguma coisa te faz desistir, né? Será que vale a pena mesmo sair? Faz 2 anos que eu saí do Instagram e mais de 6 que eu não uso o Facebook. Eu vou contar tudo o que aconteceu a partir daí. Nesse vídeo eu pretendo trazer o que isso trouxe de bom para minha vida, como isso me beneficiou. Também vou trazer algumas partes ruins que vieram dessa decisão. Convido você a assistir esse vídeo até o final, porque pode ser uma boa para lhe ajudar a tomar essa decisão. Além da minha experiência própria, eu vou trazer também alguns estudos que embasam os meus argumentos e que vão lhe ajudar ainda mais nessa escolha. Inclusive, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aqui eu falo sobre psicologia, sobre espiritualidade, sobre filosofia e tudo mais que eu puder misturar nesse caldeirão grande e metafísico que a gente chama de vida. O lema aqui é o de sempre. Se no final do vídeo esse vídeo lhe ajudar, for útil para você, considere aí se inscrever e deixar o like, assim você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Temos um acordo? Massa! Como vocês já são meus chegados, já sabem que eu gosto de fazer uma divisãozinha no vídeo que eu vou deixar a seguir para vocês verem e saberem o que vocês vão assistir. Primeiro, por que eu saí do Instagram? Segundo, quais são os desafios de ficar sem redes sociais e o que acontece quando você se desconecta? E terceiro, vale a pena sair das redes? Prazer, eu sou o Américo, seja bem-vindo a mais um vídeo. E aí, gente, como vocês estão, hein? Eu tô super bem, super feliz que essa semana fui abençoado com uma coisa que eu estava esperando há muito tempo. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu estou trazendo. Estou tentando deixar numa linguagem acessível. Estou tentando também cada vez mais falar de uma forma mais livre. Mas eu acho que os vídeos estão saindo com mais fluidez do que era antes, né? Tem aí vídeos no meu canal de antigamente, bem antigamente, que eu acho que eu era mais engessado. Qualquer sugestão que vocês tenham, comenta aqui embaixo, tá bem? Vamos ao nosso assunto. Acabei de falar para vocês que eu recebi uma bênção maravilhosa que eu estava esperando há muito tempo e adivinha só, nem senti vontade de postar. Hoje eu vou falar sobre uma experiência pessoal que eu tenho há bastante tempo. Desde que eu entrei nas redes, eu tenho esse movimento de às vezes me afastar. Por muitos anos eu fazia isso de forma intuitiva, até inconsciente. Mas depois de meditar muito, dessa vez eu estou tentando o processo consciente. E esse vídeo é a minha tentativa de traduzir isso para vocês. Afinal, é a primeira vez que eu passo tanto tempo longe. É engraçado dizer isso, tanto tempo. 2 anos não parece tanta coisa assim, né? Tudo que eu vou falar aqui, isso é um adendo importante, se refere às duas redes sociais, mas principalmente ao Instagram, que é uma rede social que eu era mais ativo. O Facebook já faz muito tempo que eu saí. Não foi difícil, porque o Instagram foi tipo uma substituição do que era o Facebook, mas todos os pontos que eu vou falar estão sempre atrelados a esses dois. Então, voltando, 2 anos não parece nada, né? Mas se eu entrei no Instagram com 15 anos, isso me daria mais de 10 anos de Instagram. Ter tirado daí 2 anos, com certeza já economizou bastante do meu juízo. Pensa aqui comigo. A média de tempo que o brasileiro passa nas redes sociais é de 3 horas e meia por dia. 1 hora a mais do que a média mundial. Isso dá 1.278 horas por ano. É como se você passasse 53 dias seguidos no celular, ou feito um turno de 8 horas por dia durante 159 dias. Ou seja, 2 anos sem Instagram, para quem só estava utilizando essa rede social como eu, já é uma economia de 2.556 horas. Assim, de repente, sem perceber, o meu ano ganhou mais de 50 dias. 50 dias inteiros que antes eram sugados pelas redes e que agora eu posso usar como eu bem entender. Me conta aí, o que você faria com 50 dias a mais na sua vida? Do nada, 50 dias a mais. Vamos embora para o primeiro capítulo. Capítulo 1. Por que eu saí do Instagram? Quem é mais próximo a mim, que são pouquíssimas pessoas, sabe que de vez em quando eu dou uma sumida. Isso em todos os âmbitos da vida. De vez em quando eu sinto uma necessidade de me recolher. Depois de algum tempo nesse meio mais místico, eu percebi que esse movimento imperativo de introspecção
É uma coisa meio que comum entre os buscadores espirituais, né? Entre as pessoas que estão nesse mundo numa jornada mais espiritual. É esse voltar-se para dentro, como a letra Tet do alfabeto hebraico. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Falando agora mais pessoalmente, eu acho que eu fazia isso porque eu sempre fui muito sensível às energias das outras pessoas. Eu acho que esse movimento de ir em busca de um espaço mais solitário me ajuda a recarregar as minhas forças. E não é que eu odeie estar entre pessoas ou ter pessoas próximas, não é nada desse tipo. Mas é que às vezes eu preciso desse espaço. Isso vocês devem imaginar que já me rendeu vários apelidos na minha infância. Para quem quiser mais saber um pouco mais de como eu me construí, eu vou deixar aqui um card de um vídeo onde eu falo justamente sobre essa experiência de crescer. É um vídeo longo, mas que eu me abro bastante sobre a forma como eu fui me construindo no mundo. Hoje, adulto, um pouco mais consciente da minha espiritualidade e do meu desejo de ter uma vida intencional, eu enxergo esses momentos como ainda mais necessários, porque é neles que eu consigo me enxergar um pouco melhor. Como assim, Américo? É aquela história de só ter como olhar para ele se a gente estiver fora dela, sabe? Eu só consigo olhar para mim quando eu me afasto um pouco de todas as projeções que as pessoas jogam para cima de mim. É o Américo psicólogo, o Américo filho bom, o Américo que é chato, o Américo que isso, o Américo que aquilo. Eu entendo que a minha imagem é importante, afinal eu vivo nesse mundo e compartilho dele com outras pessoas. Mas alguma coisa dentro de mim sempre me puxa para olhar essa outra parte minha, que geralmente não é vista, mas que sempre está lá, pulsando. Todas as vias espirituais que eu já trilhei indicaram que essa é uma característica minha. Sejam as tendências astrológicas e cabalísticas, sejam os meus odus, tudo aponta para essa minha dinâmica interna, é incrível. Mas saindo agora um pouco dessa parte espiritual, o Instagram me roubava muito tempo. E 80-90% do tempo com besteiras. Tirando o tempo que eu gastava tentando produzir algum conteúdo legal, a maioria do tempo que eu passava lá era assistindo conteúdos e ficando lá preso por horas, olhando várias coisas que não me nutriam em nada. Aqui no YouTube, por exemplo, que não é uma rede social, é um sistema de busca, eu passo muito tempo também olhando shorts, por exemplo, mas o conteúdo é totalmente diferente. No meu feed só passa material sobre cosmologia, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, só uns 20-30% é esse besterol, essa coisa que a gente gosta de rir, que é engraçado, que é entretenimento, que claro, eu também gosto de assistir de vez em quando. No Instagram parece que alguma coisa acontecia com o algoritmo, sabe? Que eu sempre ficava numa onda de comparação ou de me sentir insatisfeito com o meu corpo, seja com as minhas decisões de vida. Eu percebi duas coisas interessantes recentemente. Uma é que eu não sei nada sobre o Big Brother, sobre o BBB. Eu sei que Graciane Barbosa tá, mas fora isso eu não sei de nada que acontece lá. E quando eu estava no Instagram, eu sabia de tudo, mesmo sem assistir o programa. A outra coisa é que eu nem me dei conta que passou a época do carnaval. Eu só sabia que era carnaval porque minha mãe queria ir nessa data para casa da minha irmã. Agora imagina se eu estivesse no Instagram, eu tenho certeza que seriam 2 meses vendo o pessoal bebendo, e o pessoal indo pra festa, e vendo escola de samba, tudo sem eu escolher ver nada disso. E preste atenção, a minha questão aqui não é ser contra essas coisas. Eu também gosto de ver besteira, de ver coisas engraçadas, mas me alimentar disso, 80% do meu tempo, me serve de quê? Exatamente, não serve de nada. Outro motivo que me levou a me afastar mais tempo dessa vez foi que eu acabei achando melhor, nesse momento da minha vida, focar mais seriamente em saber os meus rumos, em saber o meu posicionamento na vida, e postar no Instagram meio que perdeu o significado para mim, virou um postar por postar. Basicamente virou algo que não tinha sentido para mim mais. Eu geralmente postava textos, postava algumas reflexões, vídeos, mas nesses últimos 2 anos foi um tsunami tão grande de mudanças imprevisíveis que eu achei melhor me afastar, me resguardar dessa exposição que para mim não fazia mais sentido, que para mim se tornou vazia. E focar em quem eu sou se tornou outra vez, uma prioridade que eu não podia mais ignorar. Eu sei que na minha idade muita gente acha que deveria estar conquistando o mundo, ganhando rios de dinheiro,
dinheiro, ou fazendo amizades com base em interesses secundários. Muita gente acha que esse negócio de autoconhecimento é besteira, mas eu vou fazer o quê? Se toda hora, cedo ou tarde, alguma coisa me puxa de novo para isso. Algum motivo deve ter, né? Eu também me preocupo com as coisas que todo mundo se preocupa. Vou repetir, não tem como eu não participar do mundo se eu vivo nele. Mas como eu sempre venho falando para vocês, descobrir que existe um mundo de coisas dentro de mim que eu não explorei ainda. Ignorar isso e me alimentar só de banalidades parou de ser tão atrativo assim para mim. Pode ser que isso mude, claro, pode ser que a minha atenção se distraia de novo de autoconhecimento, de espiritualidade, como já se distraiu outras vezes. Mas o que eu tenho certeza é que mesmo que isso aconteça, alguma coisa, Deus, o universo, o meu eu superior, alguma coisa vai me puxar para fazer eu olhar para isso de novo. Valha-me Jesus, o pessoal da escola aqui do lado tá gritando muito. Acho que já deu para entender bem os meus motivos, né? Se não deu, comenta aqui embaixo perguntando que eu respondo. Vamos para o próximo ponto. Capítulo 2. Quais são os desafios de ficar sem redes sociais e o que acontece quando você se desconecta? Primeira coisa que acontece quando você se desconecta é lidar com aquele pensamento de vou postar isso, que a gente sempre desenvolve quando está há muito tempo nas redes. A gente está toda hora até... Do nada você vai perceber que você vai estar procurando o aplicativo lá e depois que você vai lembrar que você apagou, que você não está mais lá. Como a gente torna as redes sociais uma fonte de dopamina, é meio difícil essa separação. Mas aí com o tempo você começa a notar uma coisa estranha. Parece que a sua ansiedade e o seu estresse diminuíram um pouco. No final desse capítulo, eu vou falar o que eu acho mais interessante nesse processo. Uma pesquisa publicada num jornal científico de psicologia famoso, com mais de 140 participantes, comprovou que as pessoas que ficaram menos 30 minutos só menos 30 minutos do seu dia nas redes sociais, as redes sociais eram Facebook, Snapchat e Instagram, já diminuíram consideravelmente o nível de ansiedade e daquele sentimento de solidão. Parece que quando a gente é capturado pelo clickbait, por aquela imagem que chama a nossa atenção, fica difícil da gente sair dali, mesmo que aquele conteúdo já esteja nos fazendo mal, porque aquele conteúdo é geralmente super interessante. Mas aí quando a gente se afasta disso, a gente tem a tendência de procurar no mundo real coisas que vão nos fazer bem. Pode ser difícil no início procurar coisas para preencher o tempo que agora você tem, mas esse sentimento dura pouco. Outra coisa que acontece é que o nosso foco, a nossa produtividade e a nossa autoestima aumentam bastante. Vocês já viram no capítulo anterior a quantidade de tempo que a gente perde nas telas? Juntando isso com uma sociedade cada vez mais procrastinadora, tá feito o estrago. Pausar às vezes não significa ter só mais tempo. Significa pausar a sua atenção em um sistema que está promovendo toda hora comparação. Toda hora tem alguém melhor que você. Toda hora alguém aparece que faz uma coisa melhor ou que tem uma vida melhor. O mundo real parece que perde as cores também quando a gente está toda hora nas redes sociais. Quando a gente se afasta, a gente retoma isso de novo. Pode ser que você tenha um sentimento de estar fora do mundo quando você pausa as redes sociais, né? Você vai estar fora de conversas que você só tinha lá, você vai estar fora de ver pessoas que você só via por lá, você não conversa com todo mundo pelo WhatsApp, você vai estar fora de ver novidades que você estava sempre sendo alimentado por elas. E aí você vai sentir como se estivesse fora do mundo. Mas esse sentimento faz parte da ilusão que a gente cria de que o mundo real é o mundo das redes. E esse pensamento, obviamente, é completamente errado. Pessoas que nasceram nos anos 80 tiveram toda a sua adolescência, toda a sua juventude sem redes sociais e sobreviveram e tinham vida. Só que na instauração das redes sociais, elas se tornaram tão importantes para nós que a gente acha que não pode existir um mundo em que elas não estejam, ou que nós não estejamos lá toda hora sendo alimentados e alimentando ela. Aí lá vem você. Ai, Américo, mas eu não tenho amigos no mundo real, eu sou muito tímido, não sei o quê. Calma que eu sou também. Não sou muito fácil de chegar conversando com pessoas estranhas. Nem tenho um ciclo de pessoas que são próximas a mim muito grande. Talvez no futuro venha um vídeo, inclusive, sobre isso. Mas o que eu quero que você pense agora é que mundo real não são só as pessoas que estão no mundo. O mundo real é o seu quarto, que está aí todo bagunçado, porque você foi simplesmente olhar que dia era hoje no celular e já está há 3 horas mexendo. O mundo real é a sua unha,
que você só percebe que tá grande quando começa a lhe machucar. O mundo real é toda a gama de sentimentos que você guarda e não trata, se entupindo toda hora de vídeos engraçadinhos e vazios. O mundo real é toda a natureza que está ao seu redor que você ignora completamente. Já entenderam, né? A quantidade de estudos que tem sobre os benefícios de dar uma volta num lugar verde não está no gibi, gente. É ionização negativa, aumento do bem-estar psicológico, diminuição do cortisol, ativação de partes do cérebro que geram bem-estar, redução de atividade cerebral nociva. Tudo isso em criar o hábito de dar uma volta, pegar um ar puro, pelo menos. Coisas simples que são invisibilizadas pela nossa mania de sermos toda hora seduzidos por alguma coisa que é supostamente interessante para nós. Para a gente fechar esse capítulo, eu vou falar as últimas duas coisas que acontecem quando a gente sai das redes sociais. A última é a que eu acho mais interessante. Sua criatividade parece que fica mais aguçada. Eu não estou falando de criatividade só no sentido de criatividade expressiva, aquela que a gente usa para trabalho, para desenho, não, mas a criatividade em relação a pensar sobre coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa solucionar. E por último, mas não menos importante, vocês já ouviram falar de FOMO? Essa é uma sigla em inglês que quer dizer Fear of Missing Out. Ou seja, ela se refere ao nosso medo de perder algo. E isso é uma das sensações mais nocivas que as redes sociais trazem. Parece que a todo momento a gente está perdendo algo, né? Fulano já está casado e eu aqui solteiro ainda. Toda hora esse pessoal está em festa e eu aqui cansado do trabalho. Ou fulano só vive bebendo, todo final de semana sai para se divertir e eu aqui só consigo assistir um filme. Isso é prejudicial demais, gente. Ave Maria. Fala a verdade para mim se você não concorda. Se distanciar das redes sociais abre espaço para que você olhe para sua própria vida sem o peso da comparação com a vida de pessoas que literalmente ganham dinheiro tentando convencer você de que a vida delas é perfeita, ou tentando a todo tempo projetar, mostrar uma vida que na verdade esconde todo um contrário de sentimentos internos naquela pessoa. Você não tem como saber se aquela pessoa que você tá vendo curtindo, que você tá vendo aproveitando a vida, tá realmente sentindo aquilo. Na verdade, você sabe que muita gente tá com a cara fechada, tá no tédio, tá totalmente entediada em uma situação e tira uma selfie morrendo de rir. Ou alguém está filmando e ela vai e muda completamente para parecer que está feliz. Parece que a rede social cobra isso. Cobra que a gente esteja sempre feliz ou esteja sempre vendo pessoas felizes, porque a gente tem que ser feliz a todo momento. Isso vai totalmente de encontro às emoções que são próprias do ser humano. Como é que a gente vai estar feliz 100% do tempo, gente? Inclusive, tem um vídeo sobre paz que eu vou deixar aqui que eu falo sobre isso. Ninguém está 100% contente o tempo todo. Lá eu falo sobre o significado da palavra contente, é impossível. E as redes sociais cobram de uma forma brutal, de uma forma sem nenhuma consideração, que você tente atingir esse patamar ilusório, utópico e inalcançável. Capítulo 3. Vale a pena sair das redes? Nessa altura do campeonato, vocês já devem saber que a minha opinião é que sim. Vale a pena sair das redes. Como eu já contei que eu tenho uma tendência a isso, vocês podem desconfiar. Mas confiem nos argumentos que eu trouxe durante o vídeo. Estar sempre nas redes de uma forma inconsciente é uma atividade que não traz nada de bom. Ver besteiras e conteúdos vazios não é o problema. O problema é estar tão mergulhado ali que você vira escravo da narrativa algorítmica. Eu estou chamando aqui de narrativa algorítmica. O que o algoritmo manda para você e você aceita e consome sem nem pensar duas vezes naquilo. A mulher fala que faz mal pão, aí você vê outro que diz que faz mal leite, vê outro que diz que faz mal tomar muita água, que faz mal não sei o que faz mal não sei o que. Termina você explodindo na sua cabeça. Porque tudo faz mal. Ou você entra numa onda de... Chega um vídeo que diz que a religião tal é que é a certa, aí vem outro e diz, não, essa tá errada.
Aí vem outro e diz, não, o certo é não sei o que do universo, do planeta, não sei de onde. O problema não está nas redes, o problema está em como você usa essa ferramenta. Às vezes você não precisa ficar 2 anos longe, mas talvez um tempo fora te ajude a ver a forma como você está utilizando isso, ou sendo usado por isso. Muitas vezes o medo de se desconectar não vem só da ideia de perder atualizações. Parece que a gente tem medo de perder uma parte de nós mesmos. Afinal, a gente passa tanto tempo se construindo a partir daquela vitrine digital. Parece que quando a gente se afasta, aparece um vazio estranho. Quem eu sou sem as minhas postagens, ou quem eu sou sem a validação que essas coisas que eu posto me trazem, sem aquelas pessoas que veem, que estão me vendo. Parece que muita gente acha que vai se tornar um não ser se ela não estiver observando quem está olhando os stories dela, quem está comentando, quem está curtindo. Mas eu convido você a não enxergar isso como um problema, a pegar esse sentimento que você sente e enxergar isso como uma oportunidade de você observar pontos em você que precisam de um amadurecimento. Esse é o intuito do canal, esse é o intuito da proposta que eu trago aqui, para a gente pegar isso que está incomodando a gente e enxergar de uma maneira que faça com que a gente evolua um pouquinho mais, que ande um pouquinho mais. O que sobra de você quando os holofotes do Instagram, ou do Facebook, ou de seja qual rede social for, se apagam. E aí que entra um ponto fundamental. A desconexão não é rejeitar completamente o mundo digital, mas é sobre você aprender a existir sem depender dele. O que acontece quando esse ruído externo diminui? O que você sente? Você começa a escutar os pensamentos que antes eram atropelados por notificações, você começa a perceber emoções que antes eram engolidas pelo seu rolar infinito da tela. E de repente o tempo volta a ser seu. E aí? Será que está na hora de pausar? E é isso, meu povo. Eu, no futuro, pretendo sim voltar às redes sociais, mas de uma forma modificada, de uma forma mais consciente, de uma forma mais a mostrar o meu trabalho, a não ficar tão preso em situações que eu era uma isca fácil. A gente tem que entender que a rede social, ela é feita para prender a gente, para prender. Tum, tum. Imagine lá, você está preso. Quando você vai ver uma coisa besta, você passa lá 3 horas. Obviamente já aconteceu comigo isso também. De ver uma coisa simples e passando e do nada olhar a hora e já ter passado muito tempo. Vários pacientes que têm uma dependência me relatam isso também. Com certeza você já passou por isso também. Eu falei um pouco aí sobre as minhas impressões, sobre o que aconteceu comigo, sobre as minhas opiniões. Comenta aqui embaixo se você já decidiu fazer essa pausa, se você já fez, o que aconteceu quando você fez, tá? Aproveita também, se inscreve se esse vídeo foi útil para você, manda para alguém para quem esse vídeo possa também ser útil e deixa aquele like para ajudar o Américo aqui. Caso você queira apoiar o canal, o link do Apoia-se vai estar na descrição do vídeo. Vou deixar aqui na tela um outro vídeo que eu falei aqui anteriormente sobre paz, né? Como conquistar a paz interior, o que isso realmente significa, que eu acho que é um complemento interessante para esse vídeo. Todos os vídeos aqui do canal, como eu sempre falo, são complementares, né, os assuntos, mas eu vou deixar esse para você nem sair daqui. É só clicar lá e ir direto assistir, tá bem? Não vai perder, hein? O Américo fica por aqui, mas é vapt-vupt. Boas escolhas a todos e foi fenomenal estar com vocês.